Fala aí, turma. Aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo de ligações químicas. No último vídeo, a gente havia visto a diferença entre cada uma das ligações, né? Como que um jeito fácil de reconhecer elas. Lembrando que a gente tem 3 ligações químicas: covalente, iônica e metálica, e que os átomos se ligam para adquirir estabilidade. A gente também estudou a teoria do octeto, que é aquela que fala que para os átomos se estabilizarem, eles vão ter que adquirir configuração eletrônica de gás nobre, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. A gente segue agora com o nosso primeiro tipo de ligação estudado um pouco mais detalhado, que é a ligação covalente, beleza? Vamos lá, então, o que é uma ligação covalente? A ligação covalente nada mais é do que o compartilhamento de elétrons. Essa palavra aqui ela é muito importante. O que significa compartilhar uma coisa? Compartilhar uma coisa significa que ela não vai deixar de ser minha, mas ela também passa a ser de outra pessoa. Então, por exemplo, imagine que você está na escola e você vai compartilhar a borracha. A borracha ainda é sua, mas ela passa a ser do seu amigo também, que fica usando com você. Então, eu tenho aqui uma borracha que é usada para 2 pessoas. Assim, a gente conta a borracha como sendo minha e também como sendo do meu amigo. É a mesma coisa aqui com o elétron. Então, por exemplo, eu vou ter um elétron e eu vou compartilhar esse meu elétron. Ele continua sendo meu, mas outro átomo também usa e conta para o outro átomo também. Beleza? Bom, esse compartilhamento de elétrons vai fazer com que se formem moléculas. Molécula é um conjunto de átomos que estão ligados por uma ligação covalente. Existem compostos que a gente não chama de moléculas, tá? Justamente porque eles não vão estar compartilhando elétrons. E aí a gente usa outros termos para eles. Não se preocupem com relação a isso, tá? Mas só para a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Então aqui a gente vai ter moléculas que são formadas por átomos ligados com ligação covalente, ok? Essa ligação covalente vai poder ser formada de 2 tipos. Então, a gente tem um ametal, que é daquele grupo que eu expliquei para vocês do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, lá nós temos os nossos ametais mais o hidrogênio. Então, quando eu tiver os 2 dentro, eu tenho justamente a minha ligação covalente. Lembra que, então, esse ametal pode estar ligado com o hidrogênio. Exemplo, o HCl. Se você conferir aí nas suas anotações, vai ver que tanto o H quanto o Cl estão dentro daquele grupo. Ou um ametal com outro ametal. Pode ser o mesmo elemento, mas pode ser elemento diferente. Por exemplo, o SO2. Tanto o S quanto o O estão naquele grupinho. Além disso, eu tenho aqui também a possibilidade de ligar hidrogênio com hidrogênio, porque os 2 vão estar lá dentro. Ok? Então, essas são as possibilidades dentro da ligação covalente para a gente formar. Vamos lá. Agora, como que eu sei quantas ligações cada um dos meus átomos vai fazer quando eu estiver falando de ligação covalente? Muito simples. É o número que vai faltar para completar 8 elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, se eu já tenho 5 elétrons, para chegar em 8 faltam 3. Quer dizer que eu vou fazer 3 ligações covalentes. Se eu tiver 7 elétrons na camada de valência, eu vou ter 7, para chegar em 8 falta 1. Então, faço apenas uma ligação covalente. Tá? É esse o raciocínio que a gente vai fazer. Lembrando aqui que a gente vai usar principalmente os elementos aqui das famílias 4, 5, 6 e 7A, ok? Que são aqueles que faltam para chegar em 8 no nosso raciocínio. Essas ligações covalentes vão poder ser de 3 tipos. Vamos ver quais são esses tipos. O primeiro deles é uma ligação simples, quando eu estiver compartilhando apenas um par de elétrons entre 2 átomos. Então, se eu tenho 2 átomos e eles estão compartilhando um par de elétrons, apenas um par, eu chamo isso de ligação simples. Também a gente pode ter uma ligação dupla, que é quando eu pego entre esses mesmos 2 átomos e compartilho 2 pares de elétrons. Ou também eu posso ter uma ligação tripla, em que eu tenho 3 pares de elétrons compartilhados entre esses meus 2 átomos. Mais que tripla não tem como, tá? Então a gente faz no máximo até uma ligação dita tripla, beleza? Então, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho que fazer 3 ligações covalentes, eu posso arranjar isso de diferentes formas. Por exemplo, eu posso fazer 3 simples, ou eu posso fazer uma dupla e uma simples,
ou eu posso fazer uma tripla, tá? Então, existem várias possibilidades. Aqui vai ser como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça para satisfazer todo mundo na minha molécula, beleza? Vamos aqui agora ver, então, alguns exemplos disso daqui. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é fórmula molecular? Fórmula molecular vai falar para mim quais elementos e quantos átomos de cada elemento eu estou usando na minha molécula, tá? Então, quando eu falar de fórmula molecular, é como se fosse o rótulo de uma embalagem de um quebra-cabeça. O que o rótulo vai falar, né? O que a caixa desse quebra-cabeça vai falar? Vai falar para mim que o quebra-cabeça que eu comprei tem tantas peças e tem peças de tal tipo, ok? Então, isso é fórmula molecular. Por exemplo, eu falo a fórmula molecular H2. O que eu sei aqui? Eu sei que eu tenho 2 átomos de hidrogênio para se ligar. Agora, o que eu quero saber? Como eles estão ligados. O hidrogênio é um pouquinho diferente dos outros, então você tem que guardar que o hidrogênio faz apenas uma ligação covalente, só uma, tá? Sempre uma. Se eu tenho um hidrogênio que quer fazer uma, o outro hidrogênio que quer fazer uma, eu junto esses dois hidrogênios. Como que eu vou representar isso? Eu posso usar o que eu chamo de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. O que é fórmula eletrônica? É a fórmula que vai me mostrar os elétrons da camada de valência. Então, eu vou desenhar esses elétrons e compartilhar eles. Como que a gente faz isso? Exemplo, aqui, ó. Perceba aqui, ó, a bolinha é o elétron e essa caixinha é justamente o que eu estou falando que está compartilhado. Então, eu tenho aqui, ó, esse hidrogênio que tem um elétron e esse hidrogênio que tem um elétron. Para eles poderem fazer essa uma ligação covalente, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar. Então, esse elétron, que era originalmente só desse hidrogênio, ele passa a ser dos dois agora, assim como esse elétron. Então, agora eu posso falar que esse primeiro hidrogênio tem 2 elétrons e esse outro hidrogênio também tem 2 elétrons. Isso daqui é o compartilhamento de um par. Então, isso aqui é representado como uma ligação simples, uma ligação covalente simples. Outra forma de representar essa molécula é usando a chamada fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? Eu vou trocar a caixinha compartilhada aqui por um traço. Então, aqui, ó, eu posso representar essa molécula desse jeito ou desse jeito. Tá? Então, aqui o que eu disse é ligação simples, ou essa caixinha aqui. Vamos fazer agora outros exemplos. É o melhor jeito da gente aprender aqui, treinando. Olha só, tem aqui uma molécula de bromo líquido, né? Br2. O bromo é da família 7A. Então, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, falta um elétron para ele completar o octeto, completar os 8 elétrons na camada de valência. Então, ele faz uma ligação covalente. Se ele faz uma ligação covalente, só tem a possibilidade de fazer uma ligação simples. Eu tenho aqui 2 bromos, então eu vou ter um bromo ligado com outro bromo. Vamos ver aqui como que isso vai ficar. Olha só. O que eu desenhei aqui? Eu tenho aqui, ó, esse bromo, imagina que eu corto aqui, ó, que eles não estão ligados ainda. Então, esse bromo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Agora, esse outro bromo aqui, 2, 4, 6, 7 elétrons na camada de valência. Como eu disse, eles têm que fazer uma ligação covalente. Assim, essa ligação que se forma, agora esse elétron passa a ser também desse bromo e esse elétron passa a ser também desse bromo. Se eu conto aqui, olha só como que vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechei 8 elétrons para esse bromo. Vamos contar para esse agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também fechei 8 elétrons para esse bromo. Ou seja, os dois estão satisfeitos, porque agora, quando eles fizeram uma ligação covalente, eles completaram o octeto. Se eu quero representar pela fórmula estrutural, eu não preciso mostrar os elétrons, eu só troco a caixinha por um traço. Então tá aqui, ó, uma ligação simples é suficiente para eles. Tudo bem? Próximo exemplo agora. Exemplo é o gás oxigênio, O2. O oxigênio é da família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Significa que para ele completar o octeto, ele vai ter que fazer 2 ligações covalentes.
Essas duas ligações covalentes ou vão poder ser duas ligações simples ou uma ligação dupla. Vamos ver aqui, ó, o que ele vai fazer. Eu tenho um oxigênio que vai estar ligado com outro oxigênio. Tá aqui como que ficou. Vamos contar aqui os elétrons. Esquece aqui, imagina que eles não estão ligados ainda. Então, quebrei aqui, ó. Quebrei aqui no meio. Esse oxigênio tem 2, 4, 6 elétrons. Esse daqui, 2, 4, 6. Quando eles compartilharem esses elétrons, vamos contar agora quantos cada um ficou. 2, 4, 6, 8. Fechou esse oxigênio. Esse daqui agora, 2, 4, 6, 8. Também fechou esse. Eu não tenho aqui o compartilhamento de dois pares de elétron entre esses dois átomos, então isso é chamado de ligação dupla, tá? Porque eu tenho aqui o compartilhamento de dois pares com os mesmos dois átomos. Então, eu troquei aqui as duas caixinhas pelos dois traços. Então, aqui eu tenho ligação simples, aqui eu tenho ligação dupla. Por que tem essa diferença? Para poder inteirar 8 elétrons na camada de valência. Perceba que se eles compartilhassem apenas um par, eles ficariam com 7 elétrons e não com 8. Então, eles precisam compartilhar esses dois pares. Outro exemplo agora, gás nitrogênio, N2. O nitrogênio é da família 5A, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Eu vou ter nitrogênio ligado com nitrogênio. Por ele ter 5 elétrons, faltam mais 3 para ele inteirar 8. Então, ele faz 3 ligações covalentes. Essas ligações covalentes podem ser dos mais variados tipos. Pode ser 3 simples, pode ser uma dupla e uma simples, ou uma tripla. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? Uma ligação tripla. Vamos contar aqui sem contar a ligação já. Imagina que está sem ligar. Então, tem aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Desse outro lado, 2, 3, 4, 5. Na hora que eles compartilham esses três pares, o que eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou 8 para esse nitrogênio. Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou 8 para esse nitrogênio. Então, agora eles inteiraram. Se eu troco essa representação pela fórmula estrutural, eu tenho isso daqui. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de ligação tripla, porque ele compartilhou esses três pares com um único átomo. Beleza? Vamos ver agora outros exemplos para a gente continuar aqui treinando, tá? Vamos continuar agora, então, fórmula molecular da água, H2O. Vamos lembrar, o hidrogênio faz uma ligação covalente só. O oxigênio faz duas. Por que ele faz duas? Porque ele é da família 6A. Então, ele tem que fazer duas para inteirar 8. Como que eu posso organizar aqui? Então, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Vamos pensar, ó. O oxigênio precisa fazer duas. Cada hidrogênio quer fazer uma. É só eu colocar um hidrogênio em cada lado. Então, na fórmula eletrônica, a gente tem isso daqui, ó. Antes de contar a ligação, vamos contar eles separados. Então, ó, esse hidrogênio tem só esse elétron. Esse hidrogênio tem só esse elétron. Agora, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eles se ligam, o hidrogênio tem agora 2, ele ficou satisfeito, tá? O hidrogênio, ao contrário dos outros, só com 2 já se satisfaz. Esse hidrogênio também já está com 2, ficou satisfeito. Vamos contar agora o oxigênio. Então, ele tem 2, 4, 6, 8. Fechou 8. Então, diferente do outro caso, em que o oxigênio lá estava fazendo uma dupla, aqui ele está fazendo duas ligações simples, mas ainda assim ele está satisfeito. Então, perceba que depende muito de molécula para molécula. Tem moléculas em que ele vai fazer uma dupla, tem molécula que ele faz duas simples. Não tem problema com relação a essa diferença, tá? Só tem que satisfazer essa quantidade total de ligações. Outro exemplo agora, vamos ver o CO2. O carbono é da família 4A. Então, se ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Faltam mais 4 para ele poder inteirar 8. Assim, ele vai fazer 4 ligações covalentes. O oxigênio é da família 6A. Tem 6 elétrons, faltam 2 para inteirar 8. Então, ele faz 2 ligações covalentes. Agora, imagina, eu tenho 4 ligações para fazer com o carbono.
E cada oxigênio quer fazer duas. O que eu faço? Eu emendo duas num lado, emendo duas no outro. A gente chega nisso daqui, ó. Vamos contar aqui as ligações para não confundir. Então, antes vamos contar só os elétrons antes de ligar. Então, ó, esse oxigênio tem 2, 4, 5, 6. Esse outro, 2, 4, 5, 6. E o carbono que está aqui no meio tem 1, 2, 3, 4. O que eles fazem? Eu compartilho 2 pares aqui e compartilho 2 pares do outro lado. Contando agora as ligações, os elétrons desse oxigênio. 2, 4, 6, 8. Então, depois dele se ligar, ele já ficou com 8. Está satisfeito? Agora, esse outro aqui. 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio também está satisfeito. Falta agora o carbono. 2, 4, 6, 8. Carbono também ficou satisfeito. Então, se eu analiso pela fórmula estrutural, o que eu percebo? Eu percebo que cada oxigênio faz duas. Ele está fazendo aqui, cada oxigênio está fazendo uma dupla. E o carbono está fazendo 4 ligações ao todo. Ou seja, nesse caso, 2 duplas. O carbono poderia fazer 4 simples, 2 duplas, uma dupla e uma tripla. Então, tem vários arranjos aí possíveis que eu posso treinar e testar com cada elemento e ver qual que dá certo. Vamos ver agora o HCN. Ele é chamado de ácido cianídrico, ok? O que a gente tem aqui, ó? Temos o hidrogênio que faz uma. Carbono, família 4A, falta 4 para 8, então ele faz 4 ligações. E o nitrogênio que é da família 5A. 5A para chegar em 8, faltam 3. Vamos pensar. Carbono faz 4, hidrogênio faz 1, nitrogênio faz 3. O que eu posso arranjar? O carbono vai ligar 1 com o hidrogênio e as outras 3 com o nitrogênio. Como que eu desenho isso? Tá aqui, ó. Esse primeiro elétron é só do hidrogênio antes. Os elétrons do carbono, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Elétrons do nitrogênio antes de ligar. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que está respeitando a quantidade de elétrons da camada de valência de cada um. Quando compartilha, o que acontece? Faz aqui uma ligação, esse hidrogênio já está com 2. Lembra que o hidrogênio com 2 já se satisfaz. Fechou o hidrogênio. O carbono, vamos contar aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Fechou 8 para o carbono. E agora o nitrogênio. 2, 4, 6, 8. Nitrogênio também ficou satisfeito. Se eu troco a representação de fórmula de Lewis pela fórmula estrutural, eu chego nisso daqui. Eu tenho hidrogênio fazendo uma simples, carbono fazendo uma tripla e uma simples, nitrogênio fazendo uma tripla. E cada um satisfeito com a quantidade de elétrons que precisa. Ok? Então, vimos aqui mais exemplos. Vamos fechar os exemplos aqui com um pouquinho mais elaborado. O que a gente vai fazer agora é um ácido chamado ácido carbônico. Mais para frente a gente vai estudar um pouquinho dele. Aqui o que eu tenho? Ó, eu tenho hidrogênio, que faz uma. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2 hidrogênios. Tenho carbono. Tenho um carbono. Lembra que carbono faz 4, porque é da família 4A. E tenho o oxigênio. Tenho 3 oxigênios. Cada oxigênio, lembra que o oxigênio é da família 6A. Para chegar em 8, faltam 2 elétrons. Então, cada um desses oxigênios tem que fazer 2 ligações. Nos arranjos possíveis, o arranjo que vai dar certo é esse que eu vou colocar aqui. Então, ó, uma dica. Quando eu tenho, assim, 3 elementos, em geral, se eu tenho hidrogênio, carbono, hidrogênio, um elemento qualquer, nesse caso carbono, e oxigênio, em geral, esse elemento aqui é o que está no meio, é o elemento central, o átomo central que a gente fala. Então, eu vou vou desenhar ele no centro e vou começar ligando as coisas deles. E o hidrogênio, em geral, vai estar na ponta. Olha só como que vai ficar aqui. Vamos analisar cada um desses casos aqui. Então, o hidrogênio tem um elétron só. Está aqui um, está aqui um. Quando ele se liga, fechou 2, está aqui. O carbono, originalmente, ele tem 1, 2, 3, 4. Mas, na hora que ele se liga, ele vai ficar com 2, 4, 6, 8. Ele fechou. Esse oxigênio aqui, ele tem 6 originalmente. Então, aqui, ó, 2 em cima, 2 embaixo, um de um lado, um de outro.
Mas na hora que ele faz as duas ligações simples, ele fecha 8. 2, 4, 6, 8. Mesma coisa para esse outro lado. Ó, perceba que é igualzinho os oxigênios. Aqui em cima, diferente desses outros oxigênios, o que eu tenho? Ele tem aqui 2, 4, 6, que é o original dele. Mas ao invés dele estar ligado com dois átomos diferentes, ele faz as duas ligações dele com o mesmo átomo, que é o carbono. Ele faz uma dupla com o carbono. Então aqui ele vai ter agora 2, 4, 6, 8. Ele também está satisfeito. Então, se você contar separadinho cada um dos elementos, você vai perceber que todos os átomos estão satisfeitos com os 8 elétrons camada de valência, mais o hidrogênio que com 2 está satisfeito. Trocando essa notação pela fórmula estrutural, o que a gente tem? A gente tem aqui o hidrogênio que faz uma ligação covalente, ok? O carbono fazendo 4 ligações, então ele está fazendo uma dupla aqui, e duas simples, inteiro 4, tá certo? Os oxigênios fazendo duas ligações, então esse oxigênio faz duas simples e esse faz duas simples, pode ser. E esse daqui de cima, ao invés de fazer duas simples, faz uma dupla, também pode ser. Então, todo mundo fazendo a quantidade que é o esperado e a molécula está fechada, está redondinho do jeito que tem que estar. Beleza? Então, se ele te der a quantidade de elementos e de átomos, você sabe que você tem que organizar usando todos o que ele deu. Se ele pedir para você testar para ligar tal elemento com tal, você tem que ver quantas ligações covalentes cada um quer fazer. E aí você arranja isso no espaço. Ok? Então, fechamos aqui os exemplos dentro de ligação covalente. Agora a gente vai estudar um pouquinho das propriedades de compostos que têm esse tipo de ligação. Compostos que a gente chama de compostos moleculares, porque eles formam moléculas. Primeira coisa, na temperatura ambiente, que é a temperatura que a gente está aqui, eles podem ser líquidos, sólidos ou gasosos. A gente encontra eles nos 3 estados físicos, tá? Então, tem algumas substâncias que são sólidas, outras líquidas, outras gasosas. Não se preocupe em entender por que a gente encontra eles nos 3 estados. Mais para frente vocês vão entender. Outra coisa interessante, eles não vão conduzir eletricidade nem nos estados sólido, nem no estado líquido, tá? Então, se eu pego, por exemplo, duas pontas de um fio para acender uma lâmpada, e esse fio está ligado na tomada e está ligado na lâmpada, e aí eu cortei o fio no meio. Se eu pego essas duas pontas e coloco num composto molecular sólido ou nele líquido, a lâmpada não se acende, porque eles não conduzem eletricidade. Aí tem uma exceção importante para a gente entender. No estado sólido, a gente tem a grafite. Grafite que é aquilo que você usa para escrever na sua lapiseira, no seu lápis e tudo mais. Grafite é feito de carbono. A grafite conduz eletricidade, ao contrário dos outros compostos de ligação covalente, no estado sólido. Por que ela conduz? Porque a estrutura tridimensional dela é um pouquinho diferente das outras. Então, aqui, quando eu falar de conduzir eletricidade, tem a ver com movimentação de elétrons, tá? Então, estou falando de coisas que têm carga e que se movimentam. Tá vendo que tem um espaço aqui entre uma parte e outra? Eu tenho espaço para os elétrons se movimentarem. Isso é a grafite, tá? Então, por isso que a grafite consegue conduzir eletricidade. Então, é interessante, se eu pego esse fio desencapado que eu falei, essas duas partes, essas duas emendas do fio, e eu coloco de um lado na bunda do lápis e na ponta do lápis, eu percebo que vai acender a lâmpada. Por quê? Porque conduz eletricidade. Então, saindo a eletricidade lá da tomada, lá do fio da tomada, até a lâmpada, eu consigo fazer com que os elétrons percorram a grafite por conta disso daqui. Com relação ao estado aquoso, o que significa estado aquoso? Significa que está dissolvido em água. Então, quando eu tiver um composto molecular e ele for um ácido, a gente vai estudar ácidos mais para frente, mas já adiantando aqui, se eu pego um ácido e dissolvo ele na água, ele também vai conduzir eletricidade. Por quê? Porque ele vai sofrer um fenômeno chamado ionização. Então, eu vou gerar carga na hora que eu colocar ele na água. Exemplo, se eu pego vinagre, o que é o vinagre? Vinagre é um ácido acético, então tem um ácido que está misturado na água, ou seja, um ácido no estado aquoso. Esse ácido, olha que interessante, se eu pego o fio novamente,
as duas pontas, coloco num canto do copo com vinagre e o outro fio sem estar em contato no outro canto do copo, eu percebo que a corrente elétrica vai conseguir atravessar o fio, passar pelo vinagre e conseguir continuar no outro pedaço do fio, porque eu tenho a carga que eu disse para poder a movimentação de carga. Então, compostos moleculares, no geral, não conduzem eletricidade, mas se for grafite ou se for um ácido que está misturado em água, eles vão conduzir sim, ok? Essa solubilidade em água é variável, então eu tenho compostos que são solúveis em água, mas compostos que não são solúveis em água. Eu vou dar 2 exemplos. Açúcar, né, a sacarose, o açúcar que a gente tem em casa, ele é um composto molecular. Eu consigo dissolver açúcar em água. Óleo também é um composto molecular, mas eu não consigo dissolver óleo em água. Então aqui, como eu disse, essa solubilidade é variável. Tem substância que eu consigo dissolver, tem substância que eu não consigo. Não se preocupem aqui em saber identificar qual que vai dissolver qual. A gente estuda isso mais para frente. E se eu comparar com outros tipos de compostos, por exemplo, compostos iônicos, que a gente vai ver mais para frente, eles vão ter baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Tá? Então, eu tenho uma diferença aí muito grande nessa temperatura para passar para outro estado físico se eu comparar com outros compostos. Ok? Para a gente fechar essa aula, a gente vai ver o que a gente chama de composto covalente. Então, falei que tem composto molecular e agora vai ter um tipo de composto chamado composto covalente. Qual que é a diferença de um para o outro? Um composto covalente possui um número muito grande ou indeterminado de átomos. Eu não consigo falar aquela fórmula molecular que a gente viu antes, aquele rótulo que eu sei quantos átomos eu tenho, porque eu tenho uma estrutura muito grande, que a gente chama de macromolécula. E aí, justamente, eu vou ter a atração de uma molécula com outra que vai expandir isso. Com exemplo, eu tenho aqui o carbono grafite, o carbono diamante e o dióxido de silício. Trouxe 3 exemplos. Perceba que aqui eu não estou colocando a quantidade de carbonos. Eu só sei que eu tenho vários átomos de carbono ligados. Quantos? Não sei. Mesma coisa aqui no diamante. Aqui no SiO2, esse N quer dizer que vai repetir N vezes essa quantidade aqui. N quanto? Um N muito grande, eu não sei esse valor de N. Se eu desenho a estrutura de um composto covalente e um composto molecular, fica bem claro a gente perceber essa diferença. Então aqui, ó, aqui eu tenho o gás carbônico, CO2. Perceba que eu sei falar que eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Então, como não é uma quantidade muito grande, é um composto molecular. Já um composto covalente, aqui ó, o SiO2 que eu trouxe para vocês. Tá vendo essa ranhura aí, esse tracejadinho? Significa o quê? Significa que essa estrutura ela continua por um espaço muito grande. Então, eu não sei te falar quantos mais de silício e oxigênio eu vou ter. Porque eu vou tendo silício ligado com oxigênio e que vão se ligando e formando novas ligações. Então, isso é um composto covalente, porque tem um número indeterminado de átomos. Aqui, por ter um número determinado de átomos, é um composto molecular, tá bom? Então, às vezes pode aparecer essa diferença num exercício para vocês. Não se preocupe, isso daqui é só um detalhe para a gente fechar. Fechamos aqui o nosso primeiro tipo de ligação química, ligação covalente. A gente vai agora para exercícios e depois a gente continua com os outros tipos que faltam. Até a próxima. Tchau, tchau.